Desde o início dos tempos, Deus preparou um reino eterno para aqueles que o amam de todo o coração. Um reino para aqueles que se dedicam a seguir os seus mandamentos. Mas, atenção, este reino não é uma construção humana, não é como os reinos terrenos. Em Mateus capítulo 25, Jesus nos fala sobre este reino. Suas palavras são como um abraço que nos revela o amor incondicional de Deus por nós. Um amor profundo, presente e cuidadoso. É uma promessa de herança eterna para aqueles que permanecem fiéis. E não se engane, meu irmão. Não se trata apenas de uma história bonita para confortar o coração. É um chamado à ação, um chamado à profunda reflexão. É sobre colocar nossa fé em prática, e não apenas falar sobre ela em nossos cultos. É sobre seguir os passos de Cristo, nosso pastor, nosso guia, nosso exemplo. A mensagem de Mateus 25 é urgente como um alerta, como um toque de despertar. É um chamado a todos os cristãos, sem exceção. É um chamado para examinarmos nossas vidas com sinceridade, sem máscaras. É um chamado para vivermos de maneira genuína como verdadeiros seguidores de Cristo. Mas o que isso significa na prática? O que significa de fato ser um seguidor de Cristo? Significa amar como Ele nos amou, de forma pura e abnegada. Significa servir ao próximo com a mesma dedicação e humildade que Ele serviu. Significa estender a mão para aqueles que a vida tratou com dureza, para aqueles que a sociedade ignora. Alimentar os famintos, vestir aqueles que não têm o que vestir, visitar os doentes nos leitos de dor e os que se encontram aprisionados, seja em celas ou em suas próprias dores. Meus irmãos, estas não são apenas boas ações para aliviar o sofrimento alheio. São atos de serviço ao próprio Cristo. São reflexos do amor de Deus brilhando em nós. A fé verdadeira, a fé que move montanhas, não se limita a palavras vazias, ditas ao vento. Ela se manifesta em ações concretas, em atos de amor que brotam do coração, em compaixão que se traduz em ajuda real. Quando alimentamos os famintos, não estamos apenas saciando a fome física, que é passageira. Estamos nutrindo a alma, oferecendo dignidade, demonstrando o amor de Cristo em sua forma mais pura e poderosa. Vestir o nu não se trata apenas de prover roupas e proteção contra o frio. É sobre cobrir a vergonha. É sobre restaurar a dignidade humana muitas vezes esquecida. É oferecer calor humano, acolhimento. É sobre reconhecer a imagem e semelhança de Deus em cada indivíduo, independentemente de sua condição social, de sua história, de suas escolhas. Visitar os doentes e os presos transcende a mera gentileza social. É ir além do que o mundo considera correto. É levar esperança a corações angustiados, que se sentem esquecidos. É levar conforto a almas solitárias, que se sentem invisíveis. É ser a presença viva de Cristo em meio ao sofrimento, oferecendo consolo, encorajamento e alívio em tempos de dor. Jesus, em sua infinita misericórdia, se identifica profundamente com os marginalizados, com aqueles que a sociedade descarta, com os necessitados. Ele nos ensina, com o exemplo de sua própria vida, que o que fazemos aos menos afortunados, aos que sofrem, aos invisíveis, fazemos a Ele próprio. Cada ato de bondade, por menor que pareça aos nossos olhos, é um ato de adoração ao nosso Salvador. Quando estendemos a mão para o próximo, estamos estendendo a mão para Cristo. Quando oferecemos um sorriso acolhedor, estamos refletindo o amor de Cristo para o mundo. Um mundo faminto por amor. Quando perdoamos as ofensas, estamos imitando a misericórdia infinita de Cristo, que nos perdoa mesmo quando não merecemos. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 41 a 43, Jesus nos adverte:
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Era estrangeiro, e não me recolhestes. Estava nu, e não me vestistes. Enfermo, e na prisão, e não me visitastes. As palavras de Jesus são claras como a luz do dia. Nossa fé precisa se traduzir em amor em ação. Precisamos demonstrar essa crença por meio de nossas ações. O amor verdadeiro se manifesta em atos concretos de bondade. Cada ato de amor tem o poder de transformar vidas. Estamos plantando sementes de esperança em um mundo que se desespera, construindo um mundo melhor, mais justo, mais humano. Lembremos sempre das palavras de Jesus. A parábola das ovelhas e dos bodes não é uma fábula infantil, meus irmãos. É uma representação poderosa, um retrato real do julgamento final. É um lembrete sóbrio, um toque de alerta da importância de nossas escolhas, que ecoam pela eternidade. Nossas ações, as escolhas que fazemos, a vida que construímos, tudo tem consequências eternas, e precisamos estar conscientes disso. Chegará o dia em que todos seremos reunidos diante do trono de Deus, e ali daremos conta de nossos atos, de nossas omissões, de nossas escolhas. As ovelhas, à direita, os bodes, à esquerda. Uma separação definitiva, um julgamento irrevogável. E o que define essa separação? O que determina nosso lugar naquele dia? Não serão nossas palavras vazias, mas nossas ações cheias de significado. Não será nossa religiosidade superficial, mas nossa compaixão genuína. É o amor que demonstramos ao próximo, especialmente aos necessitados, que falará mais alto. Quem são as ovelhas que se encontram à direita do pastor? São aqueles que alimentaram os famintos, que não se furtaram a estender a mão, que dividiram o pão e a esperança. São aqueles que vestiram os nus, que não se importaram com a aparência, que ofereceram dignidade e calor humano. Aqueles que visitaram os doentes e os presos, levando conforto em meio à dor, oferecendo companhia em meio à solidão. Aqueles que amaram ao próximo como a si mesmos, seguindo os passos de Cristo, sem exigir nada em troca. E os bodes, aqueles que se encontram à esquerda? Quem são eles? São aqueles que fecharam os olhos para o sofrimento alheio, que se tornaram cegos à dor do próximo, que se preocuparam apenas consigo mesmos, com seus próprios desejos e vontades, ignorando a mão estendida que pedia ajuda, que viveram para si, em um ciclo egoísta, esquecendo-se do mandamento do amor, o maior de todos os mandamentos. A diferença entre as ovelhas e os bodes? A compaixão que move o coração, a empatia que nos coloca no lugar do outro, a vontade de servir sem esperar aplausos, a disposição em abrir mão do conforto próprio para aliviar o sofrimento alheio, a generosidade que brota do amor. A consciência de que a fé sem obras é morta, vazia, sem significado, como um corpo sem alma. A parábola das ovelhas e dos bodes, meus irmãos, nos coloca diante de uma escolha que molda nosso destino. Qual caminho seguiremos? O caminho fácil do egoísmo e da indiferença, que nos afasta de Deus e do próximo? Ou o caminho do amor e da compaixão, que nos aproxima do coração de Deus? A decisão é individual, intransferível. Ninguém pode amar por nós, servir por nós, doar-se por nós. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus, o justo juiz. Não podemos, não devemos adiar a decisão. A vida é efêmera, passageira, como a grama que seca ao sol, como a flor que murcha. A cada dia que amanhece, a cada escolha que fazemos, estamos definindo nosso destino eterno. Que a parábola das ovelhas e dos bodes, com sua simplicidade e profundidade, nos impulsione a escolher o caminho do amor,
o caminho que conduz à vida eterna. A mensagem de Mateus 25 é um chamado à introspecção, um convite para olharmos para dentro de nós mesmos, sem disfarces, confrontarmos nossas ações, nossas motivações, com o exemplo vivo de Cristo. Avaliarmos se nossa fé é genuína, se ela produz frutos, ou se é apenas uma fachada, uma máscara social. Estamos realmente vivendo como ovelhas, guiados pelo bom pastor? Ou estamos apenas enganando a nós mesmos, vivendo em uma zona de conforto espiritual? A palavra de Deus é como um bisturi, que expõe as feridas ocultas da alma. Um bisturi que nos impulsiona a buscar a santidade, a semelhança com Cristo. Não podemos ler Mateus 25 sem sermos confrontados, mexidos em nosso íntimo, sem sentirmos o peso da responsabilidade que temos para com o próximo. Que seja um testemunho vivo do seu amor. Amados irmãos, não temais a jornada, as lutas, as dificuldades. A caminhada cristã pode ser desafiadora, com obstáculos e provações. Mas nunca nos esqueçamos de que não estamos sozinhos nessa jornada. O Espírito Santo, nosso Consolador, nosso guia, nosso amigo, está conosco a cada passo. Ele nos fortalece em nossas fraquezas, nos levanta quando caímos, nos sustenta quando a vontade de desistir bate à porta. Ele nos guia pela vereda da justiça, nos dá discernimento para fazermos as escolhas certas. Ele nos capacita a vivermos uma vida que agrada a Deus, que o honra, que o glorifica. Com o Espírito Santo habitando em nós, podemos superar qualquer obstáculo, vencer qualquer batalha. Em Cristo, nossa esperança está firmada, nossa fé ancorada. Temos a certeza da vitória final, de que a última palavra é de amor e justiça. Ele venceu a morte e nos abriu as portas da eternidade. As lutas e provações são passageiras, como um vapor que se dissipa. Nossa esperança está na promessa da vida eterna. A vitória de Cristo nos liberta do medo e da dúvida. Podemos descansar em seus braços de amor. Ele está no controle de todas as coisas. Avancemos com fé e confiança. O Espírito Santo nos guia e ilumina. A vitória de Cristo nos assegura o triunfo final. Amados irmãos, a mensagem de Mateus 25 é um chamado à ação. Nossa fé precisa se traduzir em atos concretos de amor. O mundo precisa desesperadamente do amor de Cristo. Somos seus instrumentos para levar esse amor a todos os cantos da terra. Não podemos nos omitir diante do sofrimento e da injustiça. Cada um de nós tem um papel fundamental na construção de um mundo melhor. Que a nossa vida seja um reflexo do amor incondicional de Cristo. Amados, a jornada cristã não é fácil, é cheia de desafios, mas temos a promessa da glória eterna como nossa recompensa, como nossa meta. A vida terrena é passageira, como um sopro, mas o amor de Deus permanece para sempre, firme como uma rocha. Fixemos nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e prossigamos com perseverança a carreira que nos está proposta, sem desanimar, sem olhar para trás. Em breve, o Rei voltará em glória para buscar a sua igreja, a noiva que o aguarda. Naquele dia, todas as lágrimas serão enxugadas, e a justiça e a paz reinarão para sempre. A esperança da glória eterna nos impulsiona a vivermos com fé, esperança e amor, aguardando com alegria o dia em que veremos o rosto do nosso amado Salvador. Enquanto esse dia não chega, vivamos cada dia como se fosse o último, buscando agradar a Deus em tudo o que fizermos. Amemos uns aos outros como Cristo nos amou. Sirvamos ao próximo com alegria e dedicação. E anunciemos as boas novas de salvação a todos os povos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Amém.